Numa escola onde o recreio deveria ser sinônimo de segurança, um menino brasileiro viveu um dos momentos mais cruéis da própria infância. Em poucos segundos, aquilo que parecia apenas mais um intervalo transformou-se em violência, dor e a perda irreversível de 2 dedos. Hoje, neste vídeo extra, relembramos o que realmente aconteceu naquele banheiro, a luta da família por respostas e o silêncio que não pode continuar. Esta é a história que Portugal e o mundo precisam ouvir. Um menino brasileiro de 9 anos sofreu a amputação parcial de 2 pontas dos dedos em uma escola em Sinfãs, Portugal. Segundo a mãe, Nívia Estevam, 2 colegas acompanharam o menino até o banheiro, até a casa de banho, e fecharam a porta sobre os dedos dele, pressionando até ocorrerem os ferimentos graves. Depois do ocorrido, a criança precisou arrastar-se para pedir ajuda. O hospital confirmou que não foi possível reimplantar os dedos. Parte de um dos dedos foi usada para cobrir uma área com osso exposto. A mãe denuncia que a escola tratou o caso inicialmente como uma brincadeira que correu mal. Há suspeitas de que a agressão tenha motivação xenófoba, racista. A mãe afirma que o filho sofreu agressões anteriores, puxões de cabelo, pontapés e até enforcamento, e que parte da motivação pode ter sido por ele ser brasileiro, negro e obeso. A direção da escola afirmou que abriu um inquérito interno. Também foi acionada a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens para analisar o caso. A Inspeção Geral da Educação e Ciência, a IGEC, de Portugal, abriu um processo para apurar o que ocorreu na escola de Sinfãs. Esse processo nasceu a pedido do diretor-geral da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares. A investigação busca esclarecer, entre outras coisas, se houve negligência por parte da escola ou falhas nos procedimentos de supervisão. A escola, o agrupamento de escolas de Soucelo, que inclui a escola básica de Fonte Coberta, iniciou um inquérito para apurar os fatos. Segundo a mãe, professores e funcionárias minimizaram o incidente, tratando inicialmente como uma brincadeira ou acidente. Há relato de que os fragmentos dos dedos, a parte amputada, teria sido recolhido pela escola e entregue aos paramédicos. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens designou uma assistente social para acompanhar o caso. Segundo a mãe, a assistente social a aconselhou a retirar o filho da escola por motivos de segurança. A mãe do menino, Nívia Estevam, afirma que a agressão não foi isolada. Ele já havia sofrido os puxões de cabelo e tal, por parte de outros alunos. Ela sugere que parte da motivação é xenofobia, por ele ser brasileiro, e racismo, por ele ser de outra nação e negro. Políticos em Portugal também se manifestaram, levantando a hipótese de que a agressão poderia estar ligada à discriminação. O menino passou por uma cirurgia de cerca de 3 horas no Hospital de São João, no Porto. Segundo médicos, não foi possível reimplantar os dedos. Parte de um dedo foi usada para cobrir uma área de osso exposto. Ele deverá ficar com sequelas físicas por causa da amputação. E também a preocupação com impactos psicológicos. A família contratou advogados. Há a intenção de apresentar queixa criminal, bem como processar civilmente a escola ou os responsáveis pela vigilância. Não há, até a data, uma decisão final da IGEC ou da escola divulgada. A investigação ainda está em andamento. Não há confirmação pública, até agora, de condenações criminais contra os colegas que causaram a amputação, que eu acho que precisa acontecer. Parte dos agressores são menores, o que complica o processo penal, que os pais respondam. Também não está claro se vai ter uma apuração específica da motivação racista ou xenófoba por parte das instâncias judiciais, embora a família e alguns políticos estejam apontando para esse viés. Segundo o diretor, os seguros da escola foram acionados imediatamente após o incidente. A Inspeção Geral da Educação e Ciência, o IGEC, está investigando o caso a pedido da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares. Querem entender se houve falha na supervisão ou nos protocolos de segurança. A mãe Nívia Estevam afirma que 2 crianças fecharam a porta nos dedos do filho quando ele estava no banheiro da escola. Segundo ela, ele pensou que ia morrer, porque ele começou a perder muito sangue e ele não conseguia mais andar, ele teve que se arrastar para pedir ajuda. Ela também disse que ela já havia denunciado as outras agressões anteriores que ele havia sofrido. Mas a escola não fez absolutamente nada. Segundo ela, a escola ainda limpou
todo o local onde aconteceu o incidente, e isso indica tentativa de minimizar ou ocultar a gravidade. A mãe relata também efeitos psicológicos esperados, sequelas físicas e psicológicas. A equipe de advogados, 15 advogados, se colocou à disposição para representar a família. Eles planejam ações em 3 frentes: criminal, administrativa, contra a escola, e civil, conforme declarado pela advogada Catarina Zúcaro. A queixa criminal pode ser complexa, porque os agressores são menores, mas os advogados afirmam que deve haver responsabilização. A mãe levanta a hipótese de que parte da agressão foi motivada, sim, pelo racismo. Também a pressão institucional. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a CPCJ, está envolvida. De acordo com a advogada que acompanha a família, pode haver falha de Estado. O Estado português tem de assumir isso. Segundo a advogada, a mãe da criança teve de sair de casa por causa de represálias. Ela estaria sofrendo pressão de outros pais da escola. Também há pedido de suporte psicológico e financeiro para a família, segundo a advogada. O nome da mãe é Nívia Estevam. Ela tem 27 anos. Ela é brasileira, de acordo com uma reportagem, e ela se mudou para Portugal buscando uma vida melhor, que é o que todos nós imigrantes procuramos. Após o incidente, ela afirma estar sendo vítima de hostilidade em grupos de WhatsApp e pressão social, o que a levou a decidir ir embora da cidade. Devido a essas represálias, ela e o filho estão temporariamente morando na casa de parentes, dos sogros dela. E a mudança ela foi motivada por risco e insegurança. A família está recebendo apoio desse coletivo de advogados, 15 advogados, que acompanham judicialmente e emocionalmente o caso. O menino tem o nome dele, mas não vamos citar aqui por respeito a essa criança. Ele tem 9 anos e, segundo a mãe, ele já sofria bullying. Chegou até com marcas, muitas vezes em casa. E a mãe afirma que parte do bullying teria motivação discriminatória. Depois do incidente, a mãe perdeu o emprego. A mudança para outra cidade foi planejada com a ajuda da família, para evitar um mal maior, para garantir segurança à família. A mãe Nívia, ela é natural de Belém, do Pará. Ela afirma que outras mães na escola minimizaram o caso e não deram apoio quando ela relatou o que tinha ocorrido. O menino está sofrendo crises emocionais. A mãe diz que ele chora ao lembrar o que aconteceu e se pergunta por que fizeram isso com ele. Segundo ela, ele está fazendo acompanhamento psicológico e há muita preocupação com os impactos psicológicos que essa situação vai criar nele. E a mãe está grávida, e ela descobriu a gravidez logo após o acontecido. Ela morou no Porto por 3 anos, antes de se mudar para uma região mais barata em Portugal, que todos sabem que região menor, custo de vida menor. Nas redes sociais, a Nívia se identifica como a mãe da criança de 9 anos que teve as pontas dos dedos amputados na escola. Ela tem usado essas plataformas para relatar não só o incidente, mas também outras agressões anteriores que seu filho sofreu. Portugal é um país conhecido pela hospitalidade, pela mesa farta, pelos sotaques doces e pela imagem internacional de terra acolhedora. Mas debaixo dessa superfície pacífica existe um problema que muita gente prefere não tocar: a xenofobia que se esconde em olhares atravessados, comentários sussurrados e decisões silenciosas. Nem sempre aparece em manchetes, muitas vezes aparece na escola, na fila do supermercado, no balcão da repartição, no prédio da imigração. Às vezes vem disfarçada de brincadeira, outras vezes de não foi por mal, mas quem vive isso sabe, dói muito. Ser imigrante em Portugal, brasileiro, africano, asiático ou de qualquer lugar, é aprender a caminhar com uma espécie de alerta permanente. É perceber que seu sotaque é sempre notado antes da sua educação, que a sua nacionalidade chega antes do seu nome, que seu valor é medido por estereótipos antes de ser medido por quem você realmente é. E o mais cruel é quando a xenofobia toca nas crianças. Quando o menino deixa de ser simplesmente um aluno e passa a ser o brasileiro, quando uma menina deixa de ser apenas amiga e vira a estrangeira, quando a escola, que deveria ser o lugar mais seguro, se transforma num campo, onde a diferença vira desculpa para a violência. Xenofobia em Portugal não é apenas um problema social, é um espelho. Ele mostra que, apesar da história de navegações e encontros, ainda temos dificuldade de conviver com o que não nos pertence, com o que não se parece conosco, com o que não cabe na nossa moldura. Mas também é um chamado a educar, a acolher, a ouvir.
Um chamado para que professores, pais, governos e cidadãos parem de esconder o problema embaixo do tapete cultural do somos um povo acolhedor. Porque acolher não é um slogan, é atitude. Atitude significa investigar com rigor, punir com justiça, proteger com firmeza e ensinar com empatia. Significa dizer às crianças portuguesas e imigrantes que a escola é deles. Significa mostrar aos adultos que humanidade não tem nacionalidade. Portugal tem, sim, muita gente boa, muita gente sensível, muita gente que se indigna com injustiças, e é a maioria. Mas o país também precisa olhar para as sombras que crescem nos seus corredores. O preconceito, que é negado. O racismo, que é suavizado. O bullying, que é ignorado para evitar confusão. Xenofobia só perde força quando é nomeada. Só desaparece quando é enfrentada. E só deixa de destruir quando toda uma sociedade entende que ninguém perde por acolher, mas todo mundo perde quando escolhe fechar os olhos. Mas não a capacidade de tocar o futuro. Há histórias que deveriam nunca acontecer. Histórias que rasgam a infância, que deixam marcas onde só deveria existir brincadeira, escola, confiança, vida simples, e ainda assim acontecem. E é nelas que descobrimos o tamanho silencioso da coragem humana. A vida desse menino brasileiro em Portugal mudou em segundos. Não foi só a dor física, foi o choque, o medo, o olhar assustado da mãe, a confusão na escola, a cicatriz que ficará para sempre onde antes havia pele, sensibilidade e inocência. Mas o que muita gente esquece é que ele continua sendo uma criança de 9 anos, continua gostando de brincar, continua sonhando, continua rindo de coisas pequenas, continua sendo um universo de possibilidades. O que muda daqui para frente não é a capacidade dele, é o mundo ao redor que precisa aprender a ser mais justo, mais cuidadoso, mais humano. Esse menino vai crescer sabendo que a maldade existe, mas também vai crescer sabendo que existem médicos que lutaram por ele, advogados que o acolheram e pessoas que se indignaram, mães e pais que choraram sem conhecê-lo e desconhecidos que rezaram, torceram ou desejaram que ele encontrasse a paz. Ele vai descobrir que o corpo pode ser ferido, mas o espírito, quando apoiado com amor, pode se tornar ainda mais forte. Vai aprender novos jeitos de segurar as coisas, novas formas de brincar, novas habilidades que talvez ele nem soubesse que tinha. Crianças surpreendem o mundo com a capacidade de se reinventar. Com o tempo, quando ele olhar para as próprias mãos, ele não vai ver apenas o que falta. Ele vai ver o que resistiu, vai ver o que sobreviveu, vai ver que apesar do trauma, ele continuou. E continuar é uma forma profunda de vitória. A vida dele daqui para frente vai ser diferente. Isso é verdade. Mas diferente não significa menor, não significa limitada, não significa sem futuro. Significa apenas que ele vai ter uma história mais dura do que outras crianças. E ao mesmo tempo, uma força maior do que muitos adultos. Ele vai crescer, sabendo que o mundo pode ser cruel, mas também vai aprender que pode ser gentil. E talvez seja justamente isso que fará dele um jovem mais empático, um homem mais consciente, alguém que transforma a dor em propósito. Um dia, quando ele for maior, talvez conte a sua história, não como uma tragédia, mas como uma prova viva de que pessoas feridas também podem florescer. E quando esse dia chegar, ele será não apenas o menino que perdeu os dedos, mas o menino que nunca deixou que tirassem dele a coragem, o sorriso, o futuro. Apenas aqui deixar um adendo sobre esse vídeo, que é uma história que precisava ser contada, eu tinha que falar. Mas é a experiência de uma pessoa, de uma imigrante, que Portugal é um país maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Os portugueses são realmente acolhedores, são empáticos, são gentis, apoiam, muitas vezes tiram de si, tiram da sua boca, tiram do seu corpo para dar pra gente. E que pessoas assim são uma minoria. E, infelizmente, esse menino encontrou essa minoria. Sim, posso falar por experiência própria. Já sofri também. Já ouvi frases como: volta pro seu país, o que tá fazendo aqui? Deixei me abater. E também não fiz conta. Como dizem, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Porque, como eu disse, é a minoria da minoria da minoria. Assim como no Brasil, existe a minoria da minoria que trata mal os imigrantes, assim como nos Estados Unidos, como na Itália, como na Espanha, como na França ou em qualquer outro país que vocês forem. Então eu só quero deixar isso aqui, que esse tipo de coisa realmente acontece,
esse tipo de preconceito, xenofobia, essas brincadeirinhas de mau gosto realmente acontecem. Porém, é a minoria. Infelizmente, dessa vez essa minoria ocasionou uma coisa grave, como já houve outros casos no passado que acabaram em tragédias. Só queria deixar esse adendo aqui. Não é uma crítica a Portugal. É um país que eu amo, que me acolheu e que está no meu coração. Mas é apenas contar a história e que essa minoria seja cada vez menor. Que possamos pará-los, que esses pais sejam responsabilizados, que eles paguem, porque as crianças são reflexo do que elas veem em casa, do que elas ouvem em casa. Se vocês chegaram até aqui, comenta Tô Junto aí embaixo para eu saber. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo.